Então, aconteceu. Parece que pela primeira vez desde que a Disney comprou a Fox e recuperou os direitos dos X-Men, a Marvel realmente começou a dar os primeiros sinais de que o filme dos mutantes no MCU está saindo do campo das promessas e começando a virar coisa real. Desde o ano passado, rumores sobre o elenco começaram a aparecer, um nome aqui e outro ali, vários fancasts sendo tratados como informações privilegiadas, mas nada muito concreto. Até que chegou essa última semana e foi uma notícia atrás da outra. De repente todo mundo tava falando dos X-Men, rumores de elenco, possíveis anúncios na D23, personagens sendo escolhidos. Então achei que era uma boa hora para juntar tudo isso e tentar responder duas perguntas. O que a gente realmente sabe sobre o filme dos X-Men? E talvez a mais importante, que tipo de X-Men a Marvel está preparando pro MCU? Mas antes de eu começar a desandar a falar, não esquece de deixar um gostei, se inscrever no canal, isso me ajuda muito, muito mesmo, tá bom? Valeu! Finalmente temos uma X-Men. Bom, caso você tenha passado a última semana dentro de uma caverna, Jean Grey está oficialmente no MCU. Ela será interpretada por Sadie Sink nos próximos filmes dos X-Men. Isso é uma coisa que já circulava há bastante tempo. Porque, claro, surgiu uma atriz ruiva em Hollywood e a primeira reação da internet foi: Jean Grey. A diferença é que dessa vez funcionou. E isso é importante porque agora temos oficialmente a primeira X-Men dessa nova geração. Não a primeira mutante do MCU, mas a primeira personagem diretamente ligada aos X-Men. E daqui pra frente não tem mais volta. Porque mutantes, tecnicamente, o MCU já vem plantando há algum tempo. Primeiro tivemos a Wanda e o Pietro em Era de Ultron, numa época em que a Marvel sequer podia chamá-los de mutantes. Depois veio a Kamala Khan, que foi efetivamente a primeira personagem do MCU a ser chamada de mutante. Também tivemos o Namor e até o Magnum entrou naquela categoria extremamente suspeita de nasceu com poderes de origem desconhecida. Parece familiar? Só que uma coisa é introduzir mutantes espalhados pelo universo. Outra completamente diferente é dizer: essa é a Jean Grey. Porque aí você não tá mais só plantando sementinha, você tá começando os X-Men. Mas por que demorou tanto? E aqui eu acho que vale voltar um pouquinho. A Disney recuperou os direitos dos personagens em 2019, mas durante anos, nada. E eu acho que parte disso vem de um problema muito simples. Os X-Men estavam desgastados. O último filme da franquia tinha sido Fênix Negra, e eu nem preciso explicar o gosto amargo que aquele filme deixou na boca de quem gostava desses personagens. Então, apesar de existir uma expectativa gigantesca em torno dos X-Men chegando à Marvel, também existia uma pergunta: as pessoas ainda se importam com eles? E aí chegou X-Men 97. A série estreou em 2024 e basicamente respondeu: sim, muito. As pessoas querem os X-Men. Elas só querem X-Men bons. E logo depois disso as engrenagens começaram a girar. Começaram as notícias de que a Marvel estava procurando um diretor e no ano seguinte Jake Schreier foi confirmado para comandar o filme depois do sucesso de Thunderbolts. E o roteiro ficou com Lee Sang-jin de Treta e Joanna Kahlo de O Urso. Ou seja, agora a gente tinha diretor, roteirista, tinha Jean Grey e oficialmente a próxima grande fase do MCU seria a saga mutante. Então, cadê os X-Men? Bom, a Marvel começou uma saga mutante, porque aí chegamos na San Diego Comic Con. A Marvel passou praticamente em branco 2025 no evento, então quando eles voltaram pro Hall H esse ano, eu ingenuamente pensei: é agora. Kevin Feige já tinha falado que a próxima fase seria majoritariamente sobre os X-Men. O filme já estava sendo desenvolvido, Jean Grey já estava chegando, então, obviamente, os primeiros filmes anunciados da saga mutante seriam Pantera Negra 3 e Motoqueiro Fantasma, dois notórios mutantes. E naquele dia surgiu insider até do inferno jurando que o elenco de X-Men seria anunciado no palco. Só tinha um pequeno problema: a Marvel não podia fazer isso, porque o grande segredo de Homem-Aranha Um Novo Dia era justamente a introdução da Jean Grey. Então, anunciar o elenco dos X-Men uma semana antes seria basicamente: ei, sabe aquela surpresa que a gente deu a vida tentando esconder? Então... Por isso, olhando agora, fazia todo sentido que a Marvel não anunciasse nada, o que deixava uma próxima possibilidade: a D23. E pra ser completamente honesta, eu tinha zero esperança. Depois da San Diego Comic Con, eu tava convencida de que a D23 seria usada principalmente pra falar das séries. Na minha cabeça já era isso. Aceitei,
Os X-Men só vinham em 2029. Até que algumas coisas começaram a acontecer. E os rumores de elenco que já existiam há meses começaram a ficar muito mais intensos e específicos. Primeiro veio a Jean Grey, Save Sync. Depois, o Deadline, um site altamente confiável em relação a anúncios de elencos em Hollywood, começaram a circular informações de que Kit Connor seria Scott Summers Ciclope. E essa escolha, se realmente se confirmar, começa a revelar bastante sobre o tipo de X-Men que a Marvel quer construir. Porque o Kit Connor tem 22 anos e a Sage Sink 24. Ou seja, estamos falando de um Scott e uma Jean muito jovens. E aí entra outro nome também confirmado pelo Deadline, Samara Weaving como Emma Frost. Ela já tem 34 anos. Isso cria uma dinâmica bem interessante. Porque se a Jean e o Scott estão no começo da vida adulta ali e a Emma já é um pouco mais velha, talvez a gente não foque tanto nesse triângulo amoroso e a gente encontre uma Emma Frost em um estágio mais avançado da própria história. Talvez ela já tenha sido professora da Academia de Massachusetts, talvez os Hellions já tenham existido, talvez ela já tenha passado por algumas das tragédias que eventualmente levam a personagem a se aproximar dos X-Men. E isso, pra mim, começa a apontar uma coisa muito importante. Talvez a Marvel não queira apresentar todos os personagens começando do zero ao mesmo tempo. E quem mais pode estar nesse filme? Além desses nomes, existem vários rumores circulando, e vale lembrar que esses rumores vêm dos mesmos insiders que passaram a semana passada inteira anunciando aos 4 cantos da internet que, com toda a certeza do mundo, os finalistas pro papel do Ciclope seriam Cooper Hoffman ou Drew Stark, e claramente não foi esse o caso. Mas alguns dos rumores são Kylie Spenny como Vampira, Charles Melton como Fera, e a escolha aqui é curiosa porque os dois têm uma conexão profissional com pessoas envolvidas no filme. Ambos estiveram na segunda temporada de Treta, que tem o mesmo roteirista de X-Men. E outra fonte de notícias sobre Hollywood, que é conhecida por ser confiável, o The Hollywood Reporter, falou sobre os processos de escalação para os X-Men e abordou os rumores sobre o ator Adam Driver. O nome do Adam Driver começou a aparecer umas semanas atrás e o próprio Kevin Feige chegou a dizer que o estúdio já teve algumas conversas com ele, mas restava entender quem o ator poderia interpretar. Aparentemente, a única certeza é de que ele seria um vilão, então nomes como Magneto e Senhor Sinistro começaram a aparecer, e o The Hollywood Reporter deu a entender que, na verdade, o ator viverá o personagem Sebastian Shaw, o Rei Negro e líder do clube Hellfire. E considerando que aparentemente a Emma Frost, outro notório membro do clube, vai estar no filme, talvez a gente veja mais da sociedade secreta como eles tentaram fazer em Primeira Classe. Também existem vários nomes sendo associados ao Professor Xavier, Bill Skarsgård, conhecido principalmente por interpretar o palhaço Pennywise na franquia It. Eu acho ele muito jovem para interpretar o professor, ele tem 36 anos, mas considerando que eles aparentemente estão escalando atores jovens para interpretar o resto da equipe, acho que funcionaria. Christopher Abbott, de 40 anos, conhecido pela série Girls, ele também é casado com a atriz Aubrey Plaza, que faz parte do MCU como Morte, mas a única coisa que parece mais segura dizer sobre isso nesse momento é que Charles Xavier estará no filme. Quem vai interpretar ele? Aí já são outros 500. De qualquer forma, independente de quem for escalado, eu adoraria ver um Charles Xavier no MCU que tem o sotaque americano. As eras do Patrick Stewart e do James McAvoy nos levaram a acreditar que ele é britânico, mas, na verdade, o personagem nasceu em Nova York e cresceu em Westchester, também em Nova York. Também começaram a surgir alguns rumores sobre o Magneto, e um dos nomes associados ao personagem é o Adrian Brody. E a escolha do ator do Magneto abre uma discussão que vai muito além de simplesmente será que esse ator parece com o Magneto? Porque existe um problema que a Marvel precisa resolver mais cedo ou mais tarde, que é como eles vão manter a história de origem do Magneto. Magneto é um sobrevivente do Holocausto, e isso não é um detalhe aleatório da história dele, é uma parte fundamental de quem esse personagem é, da maneira como ele enxerga os seres humanos e principalmente do medo que ele tem de ver a história se repetir com os mutantes. Só que estamos chegando em 2030 dentro da cronologia do MCU, então como a gente mantém essa origem? Uma possibilidade já foi apresentada pelo próprio universo com o Namor. O MCU já mostrou que um mutante pode envelhecer de maneira diferente de um humano comum,
Então talvez essa seja simplesmente a solução. Eric nasceu na mesma época que o seu personagem deu origem nos quadrinhos, passou pelos mesmos acontecimentos, ele só envelheceu mais lentamente. E sinceramente, eu prefiro muito mais isso do que mudar completamente a origem do personagem só pra encaixar ele ali na cronologia atual. Muitas pessoas na internet também estão pedindo por Jane Lawson como Tempestade, e de fato esses mesmos insiders já mencionaram o nome dela. Ela vai estar em Batman Parte 2, reprisando seu papel como a prefeita Bella Real, que foi adiado também pra 2028, e ela tem apenas 28 anos. Eu até imaginei que ela fosse mais velha pelo personagem que ela interpretou em Batman. O pôster oficial da D23 foi divulgado na sexta-feira e a arte traz uma imagem da Tempestade com o traje preto que ela usa em X-Men 97. E apesar de que a gente espera novidades sobre X-Men 97 e as animações da Marvel na D23, o fato da Tempestade aparecer no pôster de um evento tão grande me leva a acreditar em algum anúncio relacionado a uma versão live action da personagem. Mas o que esse elenco de X-Men diz sobre o futuro dos personagens no MCU? Tem uma coisa nesses rumores que chama mais ainda a atenção. Todo mundo é muito jovem. Jean, Scott, possivelmente a Vampira, possivelmente Fera, e vários dos mutantes que o MCU já introduziu também são bem jovens. Kamala Khan, Wiccan, Tommy. Isso me faz pensar que talvez a Marvel esteja montando uma franquia realmente pensada para durar muitos anos. Não um grupo de X-Men já completamente formado, mas personagens que nós vamos acompanhar virando os X-Men. E isso combina bastante com o que a própria Sage Sink comentou sobre a Jean. Em entrevista à Variety, onde ela finalmente pôde falar sobre interpretar o personagem, ela disse: "Acho que a essência de X-Men é justamente essa. Isto os transforma em personagens ainda mais fascinantes e complexos. Precisamos entender a relação deles com seus poderes, pois não é como se tivessem pedido por isso ou como se essas habilidades facilitassem suas vidas. Na verdade, elas tornam muito mais difíceis." E isso é X-Men. Muito mais do que o uniforme amarelo, muito mais do que a Mansão Xavier, muito mais do que os Sentinelas. X-Men funciona quando ser mutante é uma coisa que afeta profundamente a maneira como esses personagens existem no mundo. E talvez seja justamente isso que a Marvel esteja tentando reconstruir desde o começo. E Homem-Aranha pode ter mostrado o caminho, porque a introdução da Jean em Homem-Aranha: O Novo Dia aparentemente não tá ali por acaso. Kevin Feige já indicou que o filme funciona como uma ponte pro futuro do MCU e para uma outra franquia muito famosa criada por Stan Lee e Jack Kirby. Não precisa ser um telepata para entender qual é. E no filme também existe uma possibilidade bem óbvia. A Jean termina sua participação indo embora. Ela não faz mais parte daquele pequeno arco do Homem-Aranha. E ao que parece, ela está indo para algum lugar ao norte de Nova York. Westchester. Talvez o próximo passo dela seja conhecer o Xavier. Talvez seja aí que os X-Men realmente comecem. E tem outro detalhe que pode acabar sendo ainda mais importante. Peter Parker desenvolveu uma tecnologia capaz de suprimir poderes mutantes. E se existe uma tecnologia capaz de controlar poderes universalmente, não é difícil imaginar onde isso vai parar. Colares inibidores, contenção, perseguição e, eventualmente, sentinelas. Porque talvez o grande conflito dos X-Men no MCU não precise ser Apocalipse, não precisa ser o Senhor Sinistro, nem o Magneto. Pode ser simplesmente o mundo descobrindo que mutantes existem e reagindo muito, muito mal a isso. Só que existe um elefante, ou melhor, um canadense baixinho extremamente irritado dentro dessa sala. Até agora não se ouviu um pio sobre o Wolverine. E essa talvez seja a escalação mais complicada de todas. Eu rezo pelo ator que vai ser escalado pra esse papel. A Marvel coloca um ator também na faixa dos 20 anos? Vai pra alguém nos 30? Mantém o Hugh Jackman por mais algum tempo? They're gonna make him do this till he's 90. Ou apresenta um Wolverine significativamente mais velho que a Jean e o Scott? Eu particularmente acho essa última opção bem interessante, porque o Logan nunca precisou estar ali na mesma fase da vida dos outros X-Men. Muito pelo contrário, parte da graça é justamente ele parecer alguém que já viveu umas 15 vidas, enquanto o resto da equipe ainda tá tentando descobrir o que eles estão fazendo. Fora que eu vou ser aquela pessoa que acha que a essa altura do campeonato, depois de tanto trauma envolvido a surra de Wolverine em live action, eu não preciso ver mais uma versão do Triângulo Amoroso.
Eu particularmente adoro a versão de X-Men Evolution, que o Wolverine é mais como um mentor para esses jovens. E convenhamos, por que essa Kakura de 300 anos tá criando caos na vida amorosa de dois jovens dos seus 20 ou 30 anos? Então, se realmente vier um anúncio grande na D23, pra mim o Wolverine continua sendo a maior incógnita. Então, onde isso nos deixa? A Marvel passou anos dizendo: os mutantes estão chegando. Agora, pela primeira vez, parece que eles realmente estão. Temos uma Jean Grey, aparentemente temos um Ciclope e uma Emma Frost, rumores cada vez mais fortes sobre o Xavier, Magneto, Vampira, Fera, temos diretor, temos roteirista, temos uma saga mutante começando e principalmente começamos a enxergar qual pode ser a proposta desse universo. Personagens jovens, mutantes surgindo em um mundo que ainda não sabe bem o que fazer com eles, uma Jean descobrindo quem ela é, um Scott provavelmente começando a assumir seu papel como líder e uma sociedade que talvez esteja prestes a descobrir que o próximo estágio da evolução humana já está aqui. Então não temos certeza da data de lançamento do filme, mas a Variety nos deu uma pista importante na matéria sobre o Kit Connor. O próximo filme dos X-Men dará início a uma terceira saga da Marvel após Vingadores Doomsday e Guerras Secretas. Essa sequência sugere que X-Men será o próximo lançamento do MCU depois de Guerras Secretas. Guerras Secretas chega em 17 de dezembro de 2027 e a próxima data disponível no calendário da Marvel provavelmente seria 5 de maio de 2028. Imagino que seja por isso que a Marvel não se comprometeu com um lançamento de data específico para Motoqueiro Fantasma depois do anúncio no Hall H na San Diego Comic Con. Então acredito que o cronograma de 2028 será X-Men 5 de maio de 2028, Motoqueiro Fantasma em 28 de julho de 2028 e Pantera Negra 3 confirmado para 15 de dezembro de 2028. Agora resta saber quando a Marvel vai finalmente colocar todo mundo no palco e dizer: esses são os X-Men. Será na D23? Eu não sei. Depois da San Diego Comic Con, eu me recuso a criar expectativa. Mentira, eu já criei. E muita. Eu vou ficando por aqui, mas não esquece de comentar o que vocês acham que seja o futuro dos X-Men. Será que vem aí anúncio na D23? Deixa um gostei, se inscreve no canal, a gente se vê numa próxima. Tchau!